Olá, é sexta-feira, dia 17 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre intolerância à lactose e alergia ao leite. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as notícias da internet, tem também as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O programa de hoje está imperdível. E o leite é um alimento muito importante porque, além de ser fonte de proteína, é também fonte de cálcio, substância que auxilia na formação óssea. No entanto, existem pessoas que não podem tomar o leite por causa de algum problema, como alergia ou intolerância à lactose. Embora os dois problemas eles estejam ali relacionados ao consumo de leite e até tenham vários sintomas em comum, a intolerância à lactose e a alergia ao leite têm causas e tratamentos bem diferentes. E para nos ajudar a entender mais sobre este tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Severino Santos, ele que é gastroenterologista e professor da Universidade de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Laís Souza, ela que é nutricionista clínica. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Você já pode participar do nosso programa. Você pode participar através da nossa linha interativa 3424-1977. Nossa linha interativa, você pode ligar, mandar sua pergunta, responder a nossa enquete também. A nossa enquete de hoje é a seguinte: você já teve que mudar aí seus hábitos alimentares por causa da intolerância à lactose? Queremos saber, liga pra gente, também participa através da internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Você já pode também acessar o nosso espaço, deixar sua dúvida. Daqui a pouquinho teremos o maior prazer em responder a sua pergunta. Participa com a gente também através do nosso WhatsApp 99418-1206, 99418-1206. Manda pra gente aí sua pergunta, daqui a pouquinho vamos responder. E apenas um copo de leite ou um pedaço de queijo pode fazer mal a quem tem intolerância à lactose. A pessoa sente náusea, gases, inchaço e diarreia. Segundo dados brasileiros, 70% dos adultos têm algum desses sintomas após consumir leite de vaca ou derivados. Vamos aprender mais sobre este tema. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Sempre um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Laís Souza, seja muito bem-vinda ao assunto do dia. Também queria dar as boas-vindas ao Dr. Severino Santos. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente tem informação, né? Cada vez mais as pessoas vão descobrindo essa intolerância, essa alergia, e no momento que se descobre, surge ali aquela dúvida: será que eu tenho alergia ou intolerância? Muita gente tem esse questionamento em mente, né? Vamos esclarecer para quem está em casa. A gente falou que, apesar de ser problemas ali derivados do consumo do leite, né? Mas são coisas distintas. Vamos tentar esclarecer para quem está em casa o que é a intolerância à lactose e o que é a alergia ao leite. Ok. Bom, a intolerância, como o próprio nome diz, né? É a falta de tolerância à ingestão do leite. E em nada tem a ver com a alergia. Né? Inclusive, o mecanismo da alergia é um mecanismo bem mais complexo. A intolerância se caracteriza por a ausência ou deficiência, né? Geralmente é uma deficiência na produção de uma enzima, né, que é uma proteína, que é muito importante na quebra do açúcar do leite. Né? A lactose, que a gente chama o açúcar do leite, ela é quebrada por uma enzima chamada lactase. Quando essa enzima é produzida de forma insuficiente pelo intestino que fabrica, a gente pode ter problemas com esse açúcar que não é digerido, fica no intestino, chega no intestino grosso, vai produzir mais ácidos e gases, as bactérias vão trabalhar, vai ficar muito açúcar, vai puxar líquido e vai provocar, inclusive, sintomas como diarreia, você já falou aí muito bem, estufamento, náusea, mal-estar. Então, é bastante comum, pelo menos uma vez, um episódio na vida, como você falou, uma estatística alta, né, em torno de 50%, 70% das pessoas, alguma vez na vida vai ter algum sintoma relacionado a esse tipo de intolerância.
A intolerância, ela pode ser caracterizada de 3 maneiras. A gente pode ter a primária, que é exatamente caracterizada por essa deficiência na produção, que é o mais comum, ou seja, ao longo da vida a gente vai perdendo essa capacidade de produzir com tanta ênfase essa enzima. Ou seja, ficamos mais velhos, vamos produzindo menos. A criancinha ela toma muito leite e ela já vem bem equipada com essa produção. A produção é boa desde a criança, porque ela precisa de leite nos primeiros anos, é muito importante, mas essa produção de forma normal, fisiológica, ao longo da vida vai diminuindo, até culminar no idoso, que vai tolerando cada vez menos. E outra forma de deficiência dessa enzima que digere o açúcar do leite seria as infecções. Se tiver uma infecção intestinal importante, uma doença ou uma cirurgia que tirou parte do intestino delgado, a gente pode sofrer um pouquinho porque tira essa área que produz o açúcar, a enzima para digerir o açúcar, né? Mas aí é transitório, a infecção você tratou, volta a produzir normalmente, não é uma coisa contínua. Geralmente é mais frequente em que faixa etária? Tem uma faixa etária em que esses problemas eles são mais predominantes? É comum na infância ainda aparecer os primeiros sinais? É bastante comum os primeiros sinais na infância. Em torno de 2 a 5 anos já ocorre essa hipolactasia, que é a deficiência, no caso da produção da lactase, que tem uma diminuição, né, do período neonatal até o período da infância, tem a diminuição de 10%. E com isso a criança já apresenta-se com os sintomas de flatulência, de dores abdominais, também causada pela essa deficiência dessa lactase. A gente falou também no início do programa da importância do leite, né? É um alimento importante porque é uma fonte de proteína e também de cálcio e auxilia ali na formação óssea. Mas é bom que fique claro também que não é apenas o leite que é fonte de proteína e também de cálcio. Quem apresentar esse problema não precisa se desesperar que pode ocorrer a outras fontes alimentares, né, doutor? Não vai ter esse crescimento ósseo prejudicado por conta da não ingesta de leite, por exemplo. Exatamente, é importante você lembrar isso, até porque nós como espécie humana somos os únicos animais que continuamos tomando leite a vida toda, porque basta a gente olhar para a natureza, né, o bezerrinho, eles enquanto criança, enquanto bebê, eles tomam leite bastante. Então, a gente insiste em continuar e às vezes a gente termina percebendo essas intolerâncias. A gente, como você lembrou muito bem, existem outras fontes, várias fontes de cálcio, inclusive os vegetais verdes, frutos do mar, crustáceos. Então, a gente tem uma gama enorme de possibilidades que a própria soja, que pode sim substituir com a boa orientação da nutricionista. Pode substituir e também não vai prejudicar essa formação óssea. É bom que fique claro também isso. E hoje em dia, né, também as indústrias já vêm diminuindo, aumentando a quantidade de alimentos que tem uma redução dessa lactose. Assim, já tem leite, já tem iogurte, já tem diversas coisas na indústria que já facilita também esse aporte de proteína do leite, que é muito importante, e do cálcio, porque assim, apesar das fontes vegetais, mas no entanto existe a maior biodisponibilidade dos alimentos, no caso dos alimentos que são ricos em leite. Como é que funciona essa questão do diagnóstico? É uma percepção de cada indivíduo, se ele está desenvolvendo algum desses sintomas que a gente bem destacou no início do programa, e após esse start, né, de algum problema de náusea, após ingerir leite, ele vai procurar qual especialista? Como é que funciona essa questão do diagnóstico e a percepção do problema? Pois é, geralmente, diante desses sintomas, ele vai relacionar ingerir o leite ou derivados. Ele pode sentir esses desconfortos todos, como dor, cólica, diarreia, distensão, gases, flatulência. E aí ele pode procurar, geralmente ele procura um clínico ou o próprio gastroenterologista, que é, do ponto de vista médico, o profissional que está habilitado também a cuidar disso, cuidar dele e orientá-lo. Esses sintomas, primeiramente tem esse relato clínico, então diante chega para o médico, conta essas queixas clínicas, relaciona a ingesta de leite e derivados, e aí a gente vai aprofundar, né, nos exames. Existem testes, por exemplo, teste de tolerância à lactose, é um examezinho simples que é feito em qualquer laboratório,
em que o paciente ingere, primeiro colhe a glicose do sangue e ingere uma quantidade de leite que já é preparado, né? E vai colhendo amostras, geralmente com 30, 60 minutos, 3 ou 4 amostras, e aí a gente vai ver a curva, se a glicose vai subindo. A gente espera nos pacientes que não têm intolerância, vai haver um nível aumentado dessa glicose, ou seja, ela vai subir. Por quê? Porque a enzima quebra a molécula, como a gente falou, do açúcar em glicose, mas a lactose, né? Então, a gente mede mais facilmente no sangue a glicose, então se você tomou leite, tá tudo bem, vai ser absorvido. Quando não é absorvida, a gente tem essa deficiência da enzima, então ela vai se manter normal ou discretamente elevada. Então a gente tem como, nesse exame, identificar uma curva planazinha de que o paciente realmente não está produzindo, não está quebrando a molécula do açúcar. Existe um outro teste muito menos feito também no nosso meio aqui, é o teste do hidrogênio, em que, como o açúcar não é digerido, ele chega no intestino, é trabalhado pelas bactérias e produz muitos ácidos à base de gases ácidos à base de hidrogênio, que pode ser medido também depois de uma ingesta rica em leite, ele medir no ar, na expiração, o hidrogênio expirado, e dá uma ideia também de que houve a falta de absorção adequada desse elemento. Qual o perigo da pessoa não se preocupar, de meio que ignorar, né, esses sinais e sintomas após ingerir esse leite? Se ela se expõe por muito tempo, mesmo suportando, né, as náuseas, os vômitos, as dores abdominais, ela pode ter uma complicação mais grave ao continuar ingerindo leites e derivados, se ela tem um desses problemas? No caso de lesões, né, intestinais, que vai acontecendo com o decorrer da utilização da lactose, né? Porque é uma agressão, né? Isso, é uma agressão intestinal, assim, né, doutor? Que pode causar diversas coisas devido a isso, a essa agressão. Até mesmo a questão de câncer intestinais também pode vir a ocorrer, diversas outras coisas. Isso se torna maior na própria alergia. Porque a alergia, você pode, inclusive, a gente varia, desde reações anafiláticas, que geralmente não é tão complexa, mas a alergia ela pode vir associada a outras alergias, como atopia de pele, de asma, ou seja, de outras alterações que pode vir, inclusive, no pacote, geralmente como a gente vê em criança pequena, que tende até a melhorar ao longo da idade. E pode ter complicações, inclusive, mais agudas, mais prontas e mais importantes. A intolerância, como a gente já tem discutido aqui, traz muito esse desconforto, né? E muito menos, felizmente, menos complicações importantes. E até porque o paciente procura o médico e vai ser tratado, essas queixas vão ser melhoradas e facilmente identificado e tratável, corrigível, né? Quando o paciente chega com esse diagnóstico ao profissional da nutrição, qual a principal dúvida, assim, qual a primeira pergunta que eles fazem ao chegar ali no consultório, que esses pacientes eles fazem? Qual a primeira pergunta? A primeira pergunta é quais os alimentos eles vão consumir, né? É a maior dúvida. A quantidade também, porque tem gente que tolera uma quantidade de alimentos ricos em lactose, aí também tem essa questão. Tem gente que tolera um copo de leite, tem gente que já não tolera, é muito da sensibilidade individual do paciente. E assim, a criança também, né, porque nem tudo que você pensa que não tem lactose, que não é derivado do leite, é derivado do leite. Às vezes bolachas, alguns produtos embutidos também são derivados do leite. Então, tem muitas dúvidas em qual alimento vai ser consumido por essas crianças. Até cerveja tem lactose. Até cerveja. Pode ter lactose. Isso, pode ter. Aí, assim, tem essa dúvida. E quais são os alimentos? Porque tem que sempre estar olhando o rótulo para ver se tem algum vestígio, alguma substância que contenha a lactose. Dessas duas, a gente mostrou os sinais e sintomas, diferenciou bastante. A gente poderia classificar um problema mais grave do que o outro, ou não necessariamente? Os dois estão na mesma linha ali de grau de periculosidade. Se podemos assim classificar. Alergia alergia e intolerância. Qual é o mais grave? Né, sem dúvida, seria a alergia. É uma coisa interessante. A alergia, que é uma confusão muito grande aí no meio leigo. A alergia, a gente tem a proteína do leite e não ao açúcar. Quando a gente fala em intolerância, a gente se refere ao açúcar do leite, né? Quando a gente fala em alergia, a gente tem
a albumina, a lactoalbumina, são proteínas do leite. Né? Então, são coisas bem distintas e, como a gente falou, a alergia, sim, pode sim trazer sim, um quadro agudo, como a gente falou, um quadro de broncoespasmo. Até pode, é descrito. Não é comum, é raro, mas essa possibilidade existe até por ser alergia. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Tem alguma dúvida sobre o tema? Manda pra gente, 3424-1977, linha interativa 99418-1206, é o nosso WhatsApp. Mande aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos responder essa sua pergunta. A gente vai agora a um rápido intervalo e até já! Hoje no programa estamos falando sobre intolerância à lactose e alergia ao leite. Isso mesmo. E agora vamos conferir o que é notícia na internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima sexta-feira, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a informação está no site do Dr. Drauzio Varela, intolerância à lactose. Essa incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar do leite e seus derivados pode provocar o aparecimento de cólicas e diarreias. Cerca de 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose, que pode variar de leve a grave. Entre os principais sintomas da ingestão de produtos como leite condensado, creme de leite, queijos e requeijão, por exemplo, são distensão abdominal, cólicas, diarreia, excesso de gases e náuseas. Agora a gente vai saber mais informações sobre essa notícia de hoje com o Valdson Balbino, que está no estúdio. E para vocês, um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Valdson, é com você. Olha só, quando a gente tem dúvidas, relacionadas a um determinado tema, utilizamos ali a internet como fonte de pesquisa. Isso mesmo, mas às vezes a gente encontra ali na internet muitos mitos. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas a respeito da intolerância à lactose e à alergia ao leite, a gente vai responder a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre estes dois temas. Vamos conferir agora, a partir de agora, com os nossos convidados, eles vão nos ajudar. Vou chamar já aqui os nossos convidados para a gente acompanhar no nosso telão a informação e eles vão dizer se se trata de um mito ou de uma verdade e vão nos explicar melhor sobre essa afirmação. Olha só, a primeira tela diz o seguinte: alergia alimentar é causada por um sistema imunológico fraco? Mito ou verdade? Mito. Ao contrário, a alergia significa hipersensibilidade, é um sistema imune hiperativado, né? Então, mas tem a ver com o sistema imunológico, sim, mas não fraco. Não fraco, né, doutor? Não tem também nenhuma alimentação assim mais adequada para poder melhorar se esse sistema imunológico está fraco? Será que tem uma influência também da alimentação no sistema imunológico? Tem sim, a alimentação influencia diretamente, né, no sistema imunológico, mas nesse caso da alergia alimentar não tem nada a ver, mas assim, sempre tem que ter cuidado em que alimento vai utilizar para fortalecer esse sistema imunológico, que são as vitaminas, os minerais, a vitamina C, a vitamina A, enfim, tem diversas fontes dos alimentos que possuem esse aumento desse sistema imunológico, assim, que melhora o sistema imunológico, na verdade. Por que, doutor, existe tanta essa preocupação com o sistema imunológico? Se eles não está muito bem, se está fraco, eu fico mais sujeito a ter doenças? Seria mais ou menos assim? Sem dúvida. O sistema imunológico, ele trabalhando tanto para mais quanto para menos, ele traz problema. Se você tem uma deficiência imunológica, você está mais susceptível a um monte de infecções de todas as naturezas, de vírus, bactérias, fungos, né? Basta imaginar quando o doente está comprometido com doenças sérias, às vezes um câncer muito grave, um quadro de HIV, AIDS, um complexo da doença, a imunidade bastante debilitada, então fica mais susceptível a se adquirir infecções. E assim como a alergia, como a gente está discutindo agora, ela tem tudo a ver com a hiperativação do sistema imune. Existem doenças também, além disso, doenças de cunho imunológico, né? Doenças que cursam com a ativação do sistema imune. Ok, vamos à próxima informação aqui. Outra tela, a gente quer saber se é mito ou verdade, que a lactose está presente em todos os alimentos lácteos. Mito ou verdade? A lactose está presente em todos os alimentos lácteos.
Isso, a lactose, verdade, está presente em todos os alimentos lácteos. Tem alimentos que possuem uma maior quantidade de lactose, né? Os leites, o leite principalmente, é a maior fonte que tem de lactose. E tem alimentos que possuem uma menor quantidade de lactose, que são os fermentados, leites fermentados, o iogurte, que o queijos duros também, que no próprio processo de fabricação do queijo, já tem uma redução dessa quantidade da lactose. Ok, próxima informação, vamos descobrir se é mito ou se é verdade que a alergia alimentar é hereditária. Mito ou verdade? Como é que eu diria? Uma meia-verdade. Sim, é possível que se passem, não quer dizer necessariamente, mas há uma relação sim com história familiar de alergias que pode passar de gerações, mas não é uma coisa 100%, né? Ok, próxima tela, outra informação, mito ou verdade, o leite de cabra ou de ovelha não tem lactose? Mito ou verdade? Mito, tem uma quantidade sim de lactose, né? Mas em comparado com o leite de vaca é uma menor quantidade, bem menor, assim um pouco menor, mas tem sim. Ok, próxima informação, outra tela, mito ou verdade, que o único modo de combater a alergia é banindo totalmente o alimento da dieta? Tem que ser ao extremo mesmo? Você tem uma alergia à proteína do leite, eu tenho que ficar longe do leite? Se a alergia, se está provocando alergia, o tratamento, o ideal é afastar aquilo que está provocando a alergia, né? Então, está correto sim, é o alimento que provoca alergia deve ser retirado da dieta. Totalmente. No caso da intolerância, como eu falei anteriormente, tem um limite. Tem gente que tem um limite de tolerância a alimentos lácteos que dá para ser inserido. Isso porque raramente a gente tem uma intolerância total. Né? Então, por isso que a gente tolera quantidades de alimentos. E além disso, existem alimentos com teor de lactose menor ainda. Então, por isso que a gente tolera muito melhor. Ok, próxima informação, próxima tela, mito ou verdade que o leite de coco ele não contém lactose? O leite de coco, em relação ao leite de coco, ele contém sim uma quantidade mínima de lactose, tá certo? Não é totalmente ausente, não. Ok. Próxima informação, mito ou verdade, alergias alimentares são para a vida toda? Novamente... Mito ou verdade? Não, as alergias, elas podem ter um curso prolongado. Agora, no caso da alergia alimentar e no caso especial ao leite, ela tem uma tendência a ser muito mais forte nas crianças e ir desaparecendo. Ao contrário da intolerância, que ela vai piorando ao longo da vida, a alergia, o pico dela na infância, vai desaparecendo, né? Vai melhorando. A criança ela melhora à medida que vai crescendo da alergia. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que a lactose é a principal causadora de alergias respiratórias em crianças? Mito ou verdade? De forma alguma. Não tem nenhuma relação? Nenhuma relação. Alergia respiratória, não. Ok, vamos seguir aqui com a próxima informação para descobrir se é mito ou se é verdade. A alergia alimentar passa com o tempo. É aquilo que a gente falou. Não, pode até não passar, mas melhora com certeza ao longo do tempo. E enquanto vai passando o tempo, é preciso dar ouvido, né, a orientação médica, a orientação nutricional. Vai sendo acompanhado e vai melhorando. Ok, próxima informação, mito ou verdade, olha só o que diz a tela seguinte. Pessoas que fazem dieta de restrição aos lácteos, elas necessitam fazer uma suplementação de cálcio? Mito ou verdade? Verdade. Agora sim, em relação a essa restrição aos produtos lácteos, de preferência as pessoas que têm essa intolerância, né, à lactose, não necessariamente as pessoas que não têm essa intolerância precisam ter essa restrição total desses produtos lácteos, porque tem muita moda envolvida, que é para retirar glúten, retirar lactose, sem realmente as pessoas ter problema nenhum em relação ao alimento. Mas necessita sim ter uma suplementação de cálcio e também a gente pode adequar a dieta com outras fontes de cálcio também. No caso tem a soja, tem alguns produtos de soja,
como o tofu, que tem uma quantidade de cálcio. Agora sim, em relação à biodisponibilidade desse cálcio, é que é um pouco deficiente em relação aos produtos lácteos. Mas numa dieta adequada, dá sim para a gente, ou às vezes entrar com uma suplementação, ou também adequar a dieta com os produtos vegetais e com outros produtos que dê para ter esse aporte de cálcio. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela aqui. É possível consumir uma quantidade pequena de alimento sem deflagrar ali uma crise alérgica? Na alergia, diferente na intolerância, sim, isso é bastante possível. Na alergia, não. Mesmo quantidades mínimas já é o suficiente para provocar uma reação de hipersensibilidade alérgica. E não é o indicado, né? Não, de porque forma você vai estar agredindo ali o organismo. Aí sim você está estimulando cada vez um processo inflamatório. Cada vez que você introduz, você provoca uma reação inflamatória no intestino. A alergia é exclusão total do leite. Ok, próxima informação, temos aqui outra tela, mito ou verdade, que pessoas com intolerância à lactose não devem consumir nenhum alimento lácteo, foi o que a gente falou, né? Tem algumas pessoas que têm uma quantidade, né, que vai tolerar um pouco, outras um pouco mais, outras um pouco menos. Aí você tem que observar, e essa observação, né, de um pouco mais, um pouco menos, vem também com a ajuda de um nutricionista, de um profissional médico. Isso, sempre vem com ajuda, né? Porque a pessoa vai perceber a quantidade que vai trazer os sintomas. Aí, diante disso, a gente pode fazer testes ou, como mais uma vez, informando que a gente pode inserir outras fontes para que a pessoa não fique sofrendo com esse teste, né, que a gente faz, esse teste de tolerância com decorrer. Geralmente, às vezes, a gente faz esses testes em crianças, porque já é mais difícil de explicar para a criança alguns alimentos que possuem lactose que eles não podem consumir. Ok, próxima informação aqui, temos outra tela para descobrir se é mito ou verdade. Frutas e verduras, no geral, elas não causam alergia? Mito ou verdade? É mito. Tem gente que tem, sim, algumas sensibilidades que possam vir ter alguma alergia decorrente de alguns corantes presentes em algumas frutas, algumas verduras, que isso possa trazer a alergia. Mas, assim, tem que ser muito observado, tem que ter um acompanhamento para realmente saber se é devido a alguma fruta, é devido a alguma verdura. Ok, próxima informação, próxima tela, mito ou verdade? Quem tem alergia a ovo só pode comer frito ou cozido. Tem muita gente que tem dúvida, né? Já puxa ali alergia à intolerância à lactose, alergia ao leite, também agora ao ovo. A gente vê nessa linha, né? De todo mundo tá se preocupando com a alimentação saudável, qualidade de vida. Tem gente que tem nutricionista também que estimula o consumo do ovo. Mas quem tem, nesse caso, alergia, só pode comer o frito ou cozido? Quem tem alergia tem que ter exclusão. A alergia, realmente, a gente não pode incentivar o consumo do ovo, né? E nem frito, nem cozido, não pode consumir ovo, no caso da alergia. Ok, próxima informação, vamos descobrir se é mito ou verdade. Alergias alimentares só causam reações leves. Mito. Pode, Esse inclusive, é muito trazer, perigoso, né, doutor? como a gente falou, pode, inclusive, vir com a reação anafilática importante, claro. Por isso que tem que ser identificado e tratado. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa? Liga para a gente, participa, aproveita a oportunidade. Temos aqui 2 profissionais experientes nesse assunto. Liga para a gente, 3424-1977. Manda também sua pergunta através do nosso WhatsApp, 99418-1206. Envie aí quantas perguntas você tiver. No próximo bloco vamos responder as suas dúvidas. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no programa estamos falando sobre intolerância à lactose e também alergia ao leite. Você que está em casa, tem alguma dúvida a respeito deste tema? Manda para a gente sua participação, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, já está disponível, você pode acessar e deixar aí sua pergunta. Você também pode ligar através da linha interativa 3424-1977, manda aí sua dúvida, a gente vai repassar aqui as primeiras perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp, vamos repassar aqui para os nossos convidados. Temos aqui a primeira participação da Jane, ela que mora em Olinda.
Ela gostaria de saber o que pode ocorrer com a pessoa que tem intolerância à lactose e não trata. É a primeira pergunta dela. A primeira coisa, vai continuar com os sintomas, né? Se ela tem sintomas, ela não vai ficar boa. E tende, inclusive, a piorar o desconforto, né? Não poder comer, se privar de ir para festas, de viajar. Muitas vezes traz problemas, inclusive, psicológicos, porque de socialização, de evitar eventos, de evitar comer bem. Então não há necessidade disso, de não tratar. No geral, ela vai meio que prejudicar a qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Aí ela complementa aqui outra dúvida, ela disse que teve intolerância agora, depois dos 40. Isso foi em 2007, ela também fez uma cirurgia para a retirada de cálculos da vesícula. Ela quer saber se tem alguma coisa a ver, tem alguma relação entre esses cálculos que ela retirou ali na vesícula, esse problema na vesícula e a intolerância à lactose? Não. O que pode ocorrer é quando você tem disfunção da vesícula, inclusive com o cálculo, alimentos gordurosos, como inclusive o leite, pode provocar espasmo e dor da vesícula. Mas não há nenhuma relação com o quadro em si de intolerância à lactose com a vesícula, com pedra. Temos aqui outra participação, Ruth de Olinda. Ela disse que tem um bebê de 4 meses e está ainda amamentando. Através de um exame que ela fez, lá um exame específico, exame de fezes, deu substâncias redutoras. Deu positivo esse exame de substâncias redutoras. Ela quer saber se é alergia ou intolerância. Em relação a substâncias redutoras. Isso não diz, não é a presença, pode até sugerir, mas não é o teste. Primeira coisa mais importante, ela deve continuar, não parar a amamentação até segundo a orientação médica, tá? De forma alguma, muitas vezes as mães se assustam e tal. A amamentação é muito importante. Como a gente viu que é relativamente raro a intolerância em criança, mesmo que tenha um pouco de intolerância, isso tende a melhorar. Às vezes o recém-nascido nasce produzindo menos naturalmente, mas ele vai se desenvolvendo e vai produzindo, entrando na produção melhor de lactase. Então, primeira coisa, não parar a amamentação, a não ser que seja por estrita ordem do médico. Temos aqui a participação agora da Marta. Ela diz o seguinte: tem a intolerância e tem que fazer, né, refazer a dieta, o hábito alimentar, que ela fala assim, hábito alimentar. Mas ela quer saber se é muito caro, né, custa muito a substituição do leite, que tem ali o cálcio, por outros alimentos que tenham cálcio também. No geral, essa substituição, essa adequação à nova realidade, custa muito? Precisa de um investimento muito alto? Ou não precisa de um investimento muito alto para essa nova adequação dessa dieta, né? Tem produtos fáceis de ser encontrados, no caso, os vegetais verdes escuros, que também tem, a soja, o leite de soja, que também pode ser utilizado. Pode ser utilizado agora que tem um leite sem lactose, também no mercado. E assim por diante, já dá para adequar a dieta sem ter muito custo. Ok, temos aqui outra participação. Franciele, ela aqui de Boa Viagem, quer saber qual o exame para detectar a intolerância à lactose. Depois ela disse que fez um chamado de DHL. Ela disse que é bem magrinha, tem muitas gases ali, ela muda o aspecto ali das fezes, ela disse que ela observa que muda bastante. Vamos repetir, doutor, o exame? Vamos. E esse DHL tem como detectar? Não, DHL não tem relação, se for essa sigla, deshidrogenase lática, não tem nenhuma relação com lactose, né? É uma confusãozinha, isso tem a ver mais com a avaliação de função hepática. Agora, lembrando os testes, o teste mais clássico que a gente usa é como a gente falou, a curva de tolerância, né? A lactose, o teste de tolerância à lactose. A gente não tem na prática aqui o teste de hidrogênio, a gente não tem a avaliação dos ácidos, né, nas fezes, que é uma outra. E lembro que os profissionais, eles podem fazer, o médico acompanhar o doente, fazer um testezinho, né, teste sem lactose, da dieta, pede para o paciente não ingerir, né, se privar da dieta láctea, né, por pelo menos uma semana, e observa se houve melhora dos sintomas, e depois reintroduz e vê se houve piora, se volta a piorar. Então, são testes que não são tão precisos, mas dá uma boa ideia, uma boa avaliação. Então, resumindo, cabe a ela procurar um profissional para ser bem orientada nesse sentido de se realmente é necessária a investigação desses testes, seja pelo sangue ou seja o teste de abstenção.
Ok, temos aqui a participação agora da Cláudia, ela que é de Olinda. Ela quer saber em relação a esses outros alimentos que já foram citados, que são fontes ali de cálcio. Como é que se faz para convencer uma criança a ingerir esses alimentos? Porque ingerir o leite é mais fácil, Isso. é mais atrativo. Realmente, em relação a crianças, tem todo o maior cuidado porque a criança está em momento de experimentação dos alimentos. E assim, a mãe, principalmente, tem que incentivar, a família no geral, incentivar consumindo também esses alimentos. Por exemplo, os vegetais verdes escuros. A família também tem que consumir para incentivar a criança a também consumir. E assim, está em momento de experimentação. A criança talvez pegue esse alimento, consuma uma vez e não goste, mas assim, ela está em momento de conhecimento do alimento. Tem que repetir cada vez mais, tem que incentivar. E assim, a experimentação de uma criança pode passar mais de 10 vezes o mesmo alimento. Então, tem que ter o cuidado da família e para que essa criança não perca essa fonte tão importante que é o cálcio para o crescimento dessa criança. E sempre tem que ter uma nutricionista junto para tentar adequar essa alimentação, para não comprometer no crescimento dessa criança. Ok, temos aqui outra participação, Denise. Ela que é do Brejo da Madre de Deus. Olha só, distante, hein, Denise? Ela diz o seguinte: crianças com 1 ano de idade, elas podem sofrer também com intolerância à lactose? Pois é, aquilo que a gente tem comentado aqui, pode, né? Mas a gente tem, do ponto de vista de prevalência, é maior a alergia nessa faixa etária. Mas sim, precisa ser analisado, existe uma possibilidade, sim. Temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas disse que é do Ibura, disse que o marido foi ao dermatologista e a dermatologista notou ali umas manchas, né, no rosto, também nas costas, e sem examinar o pedido de exames disse que era intolerância à lactose. Pode apresentar esses sinais também na pele, essa intolerância, mancha no rosto e também nas costas? Não vejo nenhuma correlação da intolerância, né, com essas alterações. Se fosse na alergia, era até mais fácil imaginar uma dermatite alérgica, né, mas não na intolerância. Ok, temos aqui outra participação, também bem distante essa participação. A Rúbia, ela que está acompanhando o programa através da internet, está na Alemanha. Olha só, o alcance do programa Assunto do Dia. Rúbia, muito obrigado pela sua audiência. Ela disse que o filho dela tem também a intolerância à lactose e toma uns tabletes ali à base de lactase. Existe também algum produto deste tipo no Brasil? Ela deixa aqui um grande abraço e agradece também os esclarecimentos dos nossos convidados. Rúbia, lá da Alemanha, muito obrigado pela sua participação. E a dúvida eu vou repassar agora, com um elogio também aos nossos convidados. Certo. Tem enzimas, né, que dá para colocar no próprio alimento, mas assim, essas enzimas não dá muitas vezes para suprir a quantidade de lactose que tem naquele alimento. Então, pode, dependendo da pessoa, mesmo com a utilização desses produtos, né, dessas enzimas, possa ser que ela tenha algum sintoma. Então, depende muito da quantidade do alimento que a pessoa vai consumir, mas existe sim essas enzimas no mercado. Ok, temos aqui outra pergunta. Leite de soja, de arroz e de aveia não contém lactose? Leite de soja... De arroz e de aveia. Leite de soja, não contém lactose. De arroz, também não, nem de aveia. Ok, temos aqui também algumas participações. Intolerância à lactose, a falta de uma enzima chamada lactase. É isso mesmo, a pessoa que está acompanhando aprendeu direitinho, prestou atenção aqui às nossas dicas e orientações. E a gente vai seguir aqui com mais participações. Existe algum medicamento que pode chegar a curar ou diminuir a intolerância à lactose? Existe essa cura? Não, porque se a gente tem deficiência, a gente precisa repor. Agora, como foi lembrado aqui, hoje a gente tem sim a reposição dessa enzima. Se ela está faltando, a gente tenta repor. Mas, obviamente, a gente não tem como avaliar o teor do açúcar no alimento. Você pode estar tomando um alimento riquíssimo e aquele tabletezinho que a gente está usando da enzima não ser o suficiente. É preciso ajustar, é preciso, na verdade, fazer uma dieta adequada, tudo que a gente tem falado, para ajustar a quantidade de alimento à necessidade da enzima. Falando ainda nos bebês, né, nas crianças, se o bebê ali não estiver mais amamentando, não estiver mais mamando no peito, é preciso que ele siga ali uma dieta especial?
é necessário também. Mesmo nessa fase da vida. Isso, é necessário. Porque às vezes a criança, né, enjoa ali do leite materno. É porque tem um momento, né, da introdução alimentar dessa criança. Esse é um momento muito importante. A gente precisa ter muito cuidado nas mães, principalmente, no sentido de fazer uma abstenção total sem orientação, porque é um período de crescimento, a gente já vem falando aqui, desenvolvimento. Não, tem que ser feito tudo com a orientação de um profissional, né, de saúde que tenha o devido cuidado, porque numa fase muito crítica de crescimento e desenvolvimento pode levar a desnutrição, déficit de crescimento, problemas de retardo, ou seja, complicações para o futuro. Então, muito cuidado em, principalmente, criança recém-nascida, com essas abstenções, essas retiradas bruscas de alimentos sem orientação de um profissional devido. E essa introdução alimentar também deve ser algo ser levada em consideração. Algo levado em consideração, né? Porque se a criança não tiver nenhum problema de intolerância, a gente não vai excluir os alimentos que são fontes de leite, no caso, que tem lactose, para essa criança, entendeu? A gente não pode excluir, porque é uma criança que necessita do cálcio para o crescimento e, assim, não excluir totalmente esse leite se ela não tiver nenhum problema. Quais os alimentos que, por falar, né, aproveitando a oportunidade de falar essa questão da introdução alimentar, quais os alimentos que devem ser evitados ali nessa fase da introdução alimentar? Essa é a fase da introdução alimentar, que no caso começa nos 6 meses até os 2 anos, assim, e por diante. Deve-se evitar alimentos ricos em açúcar, entendeu? Tentar cada vez mais deixar mais para tarde essa introdução do açúcar. Então, tem vários alimentos que contêm açúcar que as mães não sabem. Por exemplo, o biscoito Maria contém açúcar. E são diversos alimentos que a gente vai fazer com que essa criança tenha um consumo maior de frutas, de verduras, dessa introdução, de conhecer novos alimentos. E não de introduzir o açúcar drasticamente numa criança. Inclusive sob forma de batatinha, né? Que é muito comum em criança. Refrigerante. Exatamente. Acho que tem que negociar com criança com refrigerante, com batatinha, é terrível. Isso é um perigo, né? Porque é ali daquela fase que vai se criar esse hábito e mais à frente fica mais difícil, né? Mudar tudo que foi semeado durante a infância. Temos aqui a informação da questão dos iogurtes. Tem iogurtes ali com baixo teor de lactose e eles são recomendáveis ali para quem tem a intolerância? Tem sim. Já em relação aos iogurtes, eles são os alimentos mais tolerados pelas pessoas que têm intolerância à lactose, porque no seu próprio processo de fermentação já tem uma perda bastante grande dessa lactose. Os leites fermentados também têm uma quantidade bastante mínima de lactose e com isso dá para ser introduzido. E hoje no mercado também já tem os iogurtes que têm sem lactose, baixa quantidade de lactose nesses alimentos. Eu sou um grande entusiasta dos iogurtes, inclusive na lactose. É comum os pacientes chegarem apavorados, suspenderem iogurte. E como foi muito bem explicado, o iogurte, a gente costuma ter uma tolerância muito boa, mesmo quem tem intolerância. Tolera bem, pelo que já foi explicado, né? Um processo de fermentação. Além disso, muitas vezes você tem lactobacilos, né? Vem enriquecidos, e que ajuda também no intestino, na recomposição de flora, na imunidade intestinal. Então, sabendo usar adequadamente é muito importante. Ok, temos aqui uma participação em relação aos bebês não amamentados. Eles precisam ali de algum leite especial ou de alguma fórmula especial para se alimentar? Precisa sim. O bebê, o ideal sempre é a amamentação, no mínimo até 6 meses, podendo chegar a 2 anos, né, podendo até ser, claro, a partir de 6 meses com orientação mais dietética, mas é muito importante assim, não desistir, buscar orientação, insistir por amor ao seu filho e usar de todos os meios para manter a alimentação materna, que é insubstituível. Cristina Santos tem aqui a participação, ela quer saber se a lactose ela pode provocar alterações hormonais na mulher. Não, eu não vejo nenhuma correlação com hormônios, né, com alteração hormonal. Lactose, a intolerância é genética, tem umas 3 perguntas nesse sentido. Pois então vamos falar um pouquinho herança genética, né, doutor? Essa herança genética, a gente não deu tempo de falar muito aqui, é extremamente raro, né? É que você nascer já portador da falta, né, ou da produção dessas enzimas. Isso geralmente é uma herança, no ponto de vista genético, é autossômico recessivo. É preciso que os pais tenham isso e que a mãe tenha e o pai tenha que
para que haja esse problema genético. A criança nasce totalmente com a incapacidade de produzir mesmo doses mínimas de lactase. Então, isso no nosso país, felizmente, é muito raro, isso por esse perfil genético, mas é mais relatado em países do Oriente, como no Japão, na China, onde se vê bastante essa intolerância do ponto de vista genético. No nosso meio, a causa número 1 é essa que a gente vem falando, é o decréscimo fisiológico, vai diminuindo a produção naturalmente com a idade, e depois as doenças, as cirurgias, também por um período curto, enquanto estiver ocorrendo, pode também levar ao déficit, mas esse quadro genético é muito raro. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas tem uma filha de 1 ano e 7 meses. Toda vez que ela toma leite, ela quando vai ao banheiro, defeca com sangue. Isso pode ser intolerância ou alergia à lactose? Pois é, até pode, né? A gente precisa investigar isso direitinho. Até que ponto é com sangue, se é sangue vivo, se tem relação com as evacuações. Tanto a alergia mais frequentemente, né, na cidade poderia sim, se ela não for identificada, não tratada, levar a quadros como esse. Mas o quadro é tão repetitivo, né, que precisa sim procurar ajuda médica, né, ajuda de um profissional nesse sentido, para identificar e buscar o tratamento adequado. Temos aqui outra participação, filho de 3 anos, ela disse que essa criança fica muito vermelha quando toma leite. O que é que pode ser? Teoricamente pode ser um quadro alérgico, não dá, mas é muito pouca informação para a gente dizer, não dá para adivinhar simplesmente porque fica mais vermelho, mas isso pode mimetizar um quadro de alergia, a gente precisa novamente investigar isso. Tem aqui outra participação, tem um bebê de 5 meses, ele só mama. Desde o mês passado que ele está tendo constantes diarreias. Pode ser intolerância ao leite materno? Não, muito pouco provável. É o leite mais saudável a ser tomado, né? Um leite completo, o leite materno. Com certeza. Inclusive que protege, né? Que ajuda a criança contra as próprias infecções. Acho que por isso que muitas mães têm essa preocupação de que em alguma fase da vida ali a criança ela deixa de tomar o leite após o materno, né? Que é o indicado após 2 anos, e às vezes não quer cortar aquele alimento substituindo por outro que tenha cálcio, né? Devido a essa riqueza que existe no leite materno. Acho que é um hábito. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre este tema. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem ainda alguma dúvida? Ainda dá tempo de mandar para a gente. 3424-1977, linha interativa está aberta. Mande aí sua dúvida. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp, também já está disponível. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto conferir as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora no quadro Há Vagas. Então vamos ao que interessa, aqui, vamos mostrar no nosso telão as oportunidades de trabalho. Olha só, temos aqui uma oportunidade para pedreiro, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário, uma vaga para pedreiro. Vamos à próxima oportunidade de trabalho, olha só, conferir juntos, 15 vagas para auxiliar de linha de produção, exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 15 vagas para auxiliar de linha de produção. Vamos conferir juntos mais oportunidades de trabalho. Olha só, agora temos 3 vagas para polidor de veículos, exigência de ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. São 3 vagas para polidor de veículos. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, é o 3355-2900, 3355-2900
Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa. Hoje estamos falando sobre intolerância à lactose e também alergia ao leite. Vamos continuar aqui respondendo as dúvidas que estão chegando através do nosso WhatsApp 994 18 1206 e também através da linha interativa. Olha só, agora a Gabriela Farias quer saber o seguinte, ela quer de Jaboatão, ela quer saber que quem tem alergia ao leite pode também desenvolver a gastrite? Pode ter gastrite quem tem alergia ao leite? Não, também não tem essa correlação de gastrite com alergia, né? Pode ter alguma irritação, mas não tem a correlação de alergia ao leite com gastrite. A gastrite tem até um processo mais complexozinho, que tem a ver muito mais com H. pylori do que com leite. Ok, temos aqui mais outra participação. O Marcos, ele queria algumas dicas aqui de dieta para quem tem essa intolerância à lactose, porque sofre muito no café da manhã e também às vezes na janta. O almoço é mais tranquilo, né? O almoço a gente não costuma tomar leite ou derivados de leite, mas no café da manhã e na janta também à noite tem essa dificuldade. Ele queria algumas dicas de alimentos. Não, como eu falei inicialmente, né, em relação à dica dos alimentos, ele pode colocar os alimentos que tem sem lactose, né, que tem já no mercado alguns produtos. Além disso, por exemplo, num café da manhã, ele pode utilizar um leite sem lactose, um iogurte o iogurte, como já tinha falado, tem uma menor quantidade, ele pode utilizar. E já tem também no mercado os iogurtes sem lactose também, que já poderia utilizar. Em relação aos queijos, os queijos também não tem tanta lactose em relação a outros produtos. Os queijos mais duros têm uma menor quantidade também de lactose, por passar para o processo também de fermentação, não tem tanta lactose e não vai influenciar. E ele também tem que ver a quantidade mínima que ele possa vir a tolerar. Corantes, conservantes e aditivos alimentares podem potencializar a alergia? Podem, sim. Inclusive pode provocar reações, como a gente vem falando. É péssimo essa alimentação da gente à base com corante, com embutidos, enlatados, conservantes. Realmente a gente precisa ficar muito atento a isso. Ok, temos aqui outra participação. Marcos Santos, de Camaragibe. Ele diz que gosta de consumir chocolate, porém sente dores ali, desconfortos estomacais. Isso tem relação com a lactase? Pode ter, sim. Tem que ser mais investigado, mas pode ter. Tem lactose no chocolate derivado, né? De produtos lácteos de leite. E tem que ter cuidado para não utilizar. Tem alguns chocolates amargos que tem uma menor quantidade. Se for interessante utilizar, observar se tem algum sintoma em relação à utilização desse chocolate. Ok, temos uma participação agora através da nossa linha interativa. A gente vai mostrar a dúvida de quem é a primeira dúvida aqui, da Vilma Santiago, de Peixinhos. Ela tem 28 anos, ela diz que tem notado que sente desconfortos ali abdominais quando toma leite ou quando ingere ali alimentos como requeijão, iogurte, leite condensado e queijo. É intolerância à lactose e como ela pode substituir esses alimentos? Porque todos esses alimentos que ela falou têm sim lactose, né? Pode ser devido a... Tem que investigar, mas pode ser devido à intolerância, sim. E como substituir, mais uma vez, uma dieta que tem que ser calculada, que cada pessoa tem uma dieta individualmente, não é diferente de pessoa para pessoa. E substituir os iogurtes sem lactose, os queijos também tem uma menor quantidade, mas se tiver, a gente pode substituir outra fonte proteica para ela e outra fonte de cálcio e assim por diante. Temos aqui outra participação sem identificação, mas a pessoa quer saber se as mulheres na menopausa, elas devem aumentar o consumo de leite? Existe essa relação com a menopausa? Não tem correlação que justifique, não. Deve ser alguns desses mitos que costumam circular ali na internet. Tem também outra aqui, se leite faz bem para o coração. Existe também essa relação de leite fazer bem ou não faz? Não. Já que você falou nisso, eu quero lembrar com relação ao estômago, que tem muito mito com relação a leite, né? Que é especificamente a minha área. Então, durante muitos anos, a gente achou que tratava úlcera e gastrite tomando leite, né? E a gente achava que era o estresse que provocava a úlceras. Assim. Então, hoje a gente sabe que isso tudo não tem mais sentido. Com relação à úlcera e gastrite,
O leite até em excesso pode fazer mal, ele pode até ser um estimulante, né? O teor de cálcio alto estimulando a secreção ácida. Então, aquilo que era usado como remédio hoje passa a ser um vilão. Então a gente precisa estar atento a isso. Ok, outra participação, Paula, ela que é de dois carneiros. O que é melhor para consumir, a margarina ou a manteiga? Existe influência de maior grau desses alimentos na intolerância? Assim, tem uma quantidade mínima também na margarina e na manteiga de lactose, certo? Aí, assim, é melhor em relação à margarina e à manteiga, é melhor consumir a manteiga, em relação à questão nutricional mesmo do alimento. Mas a lactose é bem menor nesses dois alimentos, não tem tanta lactose não. Ok, temos agora a participação da Rosana Vieira, ela que é do Cabo. A dúvida dela é a seguinte: minha filha de 5 anos se sente mal ao comer derivados de leite. Qual a orientação para a dieta da filha? O que a gente poderia orientar para a criança, né, que gosta muito de derivados, do leite também, mistura às vezes leite com achocolatado, mas ela se sente mal e ela não pode estar insistindo, né, se está fazendo mal a essa filha. Isso, aí mais uma vez, tem no mercado já o leite sem lactose, que pode ser inserido na dieta dessa criança. As fontes de cálcio dos alimentos nos vegetais verdes escuros, que também pode ser utilizado. E, mais uma vez, procurar um nutricionista para tentar adequar a dieta dessa criança para ver como é que está em relação ao aporte dela de cálcio, né, principalmente. E tem outras fontes proteicas também que podem ser utilizadas para substituir esse leite, carnes, ovos e tudo mais que possam ser inseridos na dieta dessa criança. Ok, participação agora da Ângela, ela que é do bairro de Afogados, tem intolerância à lactose, o médico mandou tomar por 6 meses o remédio Paralac. Ele serve para curar ou apenas para amenizar os sintomas? É aquilo que a gente falou, a cura total não existe, porque ele vai precisar tomar essas enzimas. Eu não conheço a palavra, eu acredito que seja uma enzima, né? Uma lactase. A gente tem, acho que eu conheço 2 aqui, mas deve ter umas 3 ou 4 marcas dessas enzimas da lactase, né? Então, aquilo que a gente comentou antes, não para a cura, mas pela necessidade de repor a enzima. Ok, agora a dúvida vem lá de Santa Cruz do Capibaribe. A pessoa não se identificou, mas disse que a mãe tem 93 anos e tem intolerância à lactose. E ela fica sem saber o que comer. Ela disse que já consome esse leite sem lactose. Para o idoso, né, tem uma dieta também diferenciada, específica, ou segue naquela mesma linha de raciocínio? Assim, para o idoso já é um pouco, segue na mesma linha do raciocínio, mas tem que ter todo o cuidado, né, em relação ao idoso já é diferente da criança e tudo mais. Em relação a outras fontes proteicas que ela pode utilizar, tá certo? Já pode, no caso, carnes, ovos, os vegetais verdes escuros também, tudo mais. Em relação à preparação de alimentos que já utilizam o leite sem lactose, continuar. E sempre investigar, tentar substituir outros tipos de proteína, sem ser a proteína do leite, a proteína animal também, assim, das carnes, ovos, que também tem proteína, para fortalecer cada vez mais a imunidade desse idoso. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Érica Soares, de Prazeres. Quando bebo só o leite puro, fico com má digestão e diarreia. E às vezes é quase de imediato. Intolerância ou alergia? Tem tudo a ver. Possibilidade grande de intolerância. Né? Inclusive, isso pode vir desde minutos até 2 horas depois. Pode ser imediato. Mas pode ser um pouquinho mais para frente também. Ok, temos agora a participação da Hilda de Oliveira, ela que é de Areias. Ela diz o seguinte: minha filha de 2 anos, ela tem alergia ao leite e é bem complicado essa questão da alimentação, porque esses produtos eles costumam ser bastante com preço elevado, né? Bastante caro aí os produtos que não têm a lactose. Desses específicos a gente tem que reconhecer
que é um investimento um pouco maior. É um pouco maior, principalmente na questão da alergia, que é a exclusão total, né? Tem que procurar realmente produtos que não tenham e que sejam certificados no rótulo que não existe nenhum tipo, nenhum vestígio da proteína do leite. Porque muitas vezes pode ter nesse alimento, por exemplo, tem bolachas, biscoitos, que tem derivado tem alguma fonte do leite ali. E isso pode provocar uma reação alérgica. Realmente é muito mais complicado a dieta para quem tem a alergia à proteína do leite. Tem que ser observado, tem que ser cada produto minuciosamente para que dê realmente certo essa dieta e que não provoque nenhuma reação. Tem um fato relevante relacionado a isso, é que esses traços, né, que às vezes a gente tem e não percebe, e a gente acaba de ser sancionado, né, uma lei, foi agora? Foi agora há pouco, no dia 31 de janeiro já decretaram que em torno de 24 semanas todos os produtos do mercado, as indústrias têm que se adequar e têm que dizer o que é que tem nesse produto. Se ele tem baixa quantidade de lactose, que é até 100 miligramas, ou seja, tem que ser menor que 100 miligramas da quantidade de lactose, já é baixa quantidade de lactose. Ou se ele contém lactose, quando tiver contém lactose, é que tem acima de 100 miligramas. Então, com essa lei, todo mundo vai tirar essa preocupação de ficar investigando esse rótulo, que pode até não estar nesse rótulo, algum que tem derivado de leite, algum produto que tem ou que não tem. Então, é lei agora, todo mundo se adequar ao que tem lactose e o que não tem lactose. Ok, temos aqui mais participações em relação ao leite desnatado e integral. Uma dessas formas, né, não tem a lactose? Ou não quer dizer isso? Todos os dois têm. Todos os dois têm. Diferença, a então? gordura, né? Porque então o desnatado tem uma menor quantidade de gordura do que o integral. Ok. Dúvida interessante, né? Tem aqui outra Que é participação. a gordura e não o açúcar, né? Novamente a gente tem essa confusão entre gordura, açúcar e proteínas. Ok, em quais casos, a gente falou aqui da reação anafilática, tem uma pergunta em relação a isso. Em quais casos pode acontecer essa reação anafilática? É quando está muito grave essa alergia? Não tem necessariamente a ver com a gravidade, né? Tem a ver com a sensibilidade individual, uma hipersensibilidade. Então é um estímulo muito forte do sistema imune que ele reage. Isso é igual a quem tem alergia a crustáceos, que a gente vê mais, né? Camarão, caranguejo, que pode tolerar durante um tempo e de repente manifestar essa reação súbita e intensa. E às vezes é imprevisível. Ok, mais participações engraçadas. Tem aqui, a pessoa quer saber se o leite ele fortalece ali os dentes. Mito ou verdade? Fortalece? Fortalece. Pelo teor de cálcio, né? Pelo teor de cálcio fortalece sim. Temos aqui outra engraçada. Se não pode tomar leite com manga. Essa mistura ali dos produtos. Isso é muito antigo e é mito. É um mito grande. Eu adoro suco de manga com leite, é muito bom. Não tem problema nenhum, né, doutor? Nenhum. Leite pasteurizado ou de caixinha, eles perdem ali nutriente? Esse leite perde nutrientes quando ele é colocado naquela embalagem de caixinha ou pasteurizado? No processo de pasteurização perde um pouco, sim, em relação a nutrientes, mas a gente sabe que tem toda a questão de limpeza, né, toda a questão de higienização que esse processo desse leite passa, que às vezes é perigoso tomar o leite da vaca próprio, né, porque a gente não sabe em relação à contaminação. Pelo menos a gente sabe que passou por um processo industrial, perde pouco, mas mas pelo menos a gente tem uma segurança, certo? Ok, temos aqui outra participação, sem identificação, mas a pessoa pede que os convidados, por favor, façam um resumo ali dos sintomas de quem tem a intolerância à lactose. Vamos reforçar nesse último bloco do programa, últimos minutos aqui, quais os sinais e sintomas da intolerância à lactose? Novamente, pode variar, tá? Do grau de intolerância, mas pode ter sintomas desde uma cólicazinha, quando toma, que é o mais comum, cólica, uma diarreia, até estufamento, gás, náusea, pode até chegar a vomitar, mas o mais comum é essa coisa de gases, dor abdominal e diarreia. Isso. Mesma coisa nas crianças também. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. A gente lançou aqui a enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já teve que mudar aí seus hábitos alimentares por causa da intolerância à lactose? Olha só, 65% das pessoas que ligaram e participaram aqui do programa disseram que sim, que precisaram mudar os hábitos alimentares por conta da intolerância à lactose.
35% disseram que não. Queria agradecer a você que ligou e participou aqui respondendo a nossa enquete. Temos aqui uma última dúvida. Intolerância à lactose e intolerância ao trigo. São os mesmos sintomas que aparecem ou não? São coisas distintas, embora possa ter sintomas parecidos. Mas não tem nada a ver. Um é o glúten, que é alergia a glúten, na sua maioria. E o outro é intolerância, como a gente tem discutido aqui. Um é a proteína glúten, presente em trigo, aveia, centeio, cevada. E outro, que a gente está discutindo aqui, é um açúcar do leite. Ok. Estamos agora na reta final do programa. Queria muito agradecer aqui aos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los no nosso programa. Dr. Severino Santos, gastroenterologista e professor da Universidade de Pernambuco. Doutor, muito obrigado mais uma vez por sua participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço, acho muito importante esse tipo de informação e aquela coisa, a informação previne e ajuda. Então, diante de queixos, não fique sofrendo, é muito importante que procure uma orientação profissional para ter uma qualidade de vida melhor e um diagnóstico correto. Também muito obrigado, doutor. Queria agradecer a Laís Souza, nutricionista clínica. Muito obrigado por sua participação. O último recado, considerações finais, fique à vontade. Muito obrigada, pela participação e, mais uma vez, reforçando a importância de sempre procurar um profissional, não só o médico, mas também a nutricionista, para tentar adequar essa dieta, para tirar todas as dúvidas e não deixar de utilizar, principalmente em crianças, uma fonte tão importante de cálcio e de proteínas. Ok, mais uma vez aqui, muito obrigado aos convidados. Queria agradecer a você que está em casa, que ligou, participou aqui do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!